próximo aqui. Você quer sentar aqui? Senta todo mundo junto, fica em roda. Minhas costas não estão falhando comigo, minhas costas tá de brincadeira. Eu só queria começar a falar de cinesiologia do quadril e pelve. Eu acho que ontem o Léo falou errado pra gente. Que ele falou que essa parte aqui era posterior. Não é posterior? Não. É anterior. É anterior, não é? Que ele falou o contrário. Ele falou anterior. Não, ele mostrou na imagem pra dele. ele falou que era posterior. Aí só pra vocês pensarem da seguinte forma, né? Ó, quando a gente fala de todo o arcabouço pélvico, né? A gente usa essa imagem aqui para falar do arcabouço pélvico. Então a gente tem a ideia de falar de quadril. Normalmente quando as pessoas falam de quadril, elas estão falando só do acetábulo e do fêmur, da junção entre acetábulo e fêmur. Quando a pessoa fala de quadris, elas estão falando das duas articulações. Até por isso que hoje em dia a gente não trata um quadril. Eu sou. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite. Tudo bom? Pessoal, aí em relação à diferença de quadril e pelve, eu queria começar deixando isso claro que quando o pessoal fala de quadril, o pessoal pensa, remete à imagem que quadril é a junção entre o fêmur proximal e o acetábulo. E antigamente a gente tinha essa ideia de falar, ó, quadril, o que é quadril? Bacia. Fica essa distinção de, olha, é bacia, é quadril, é quadris. Então o que o pessoal chama hoje, o que é mais claro, o que a gente assume tanto na anatomia quanto na cinesiologia? Cintura pélvica. Cintura pélvica. A cintura pélvica é igual a gente fala de cintura escapular. Ela está assumindo as duas pelves, certo? E quando a gente fala de pelve, a gente está falando de todo esse osso coxal aqui, ó. Dos dois ossos coxais. Então a gente fala assim, a cintura pélvica é a junção dos dois ossos coxais e o sacro. E também tem uma junção com a coluna superior e com o fêmur inferior. Essa cintura aqui, ela tem uma importância tão grande que qualquer movimentação que a gente faz da cintura pélvica, a gente acaba predispondo o movimento superior, certo? Na coluna, que é o eixo central nosso, e no movimento inferior. Então, uma disfunção na pelve, a gente pode ter problemas tanto ascendentes como problemas descendentes. Eu tenho um problema de joelho, pode ser pelve. Um problema de coluna, pode ser pelve. É por isso que a maioria dos exercícios hoje em dia envolve fortalecimento de pelve, de centro de gravidade. A minha mãe tem artrose no joelho direito e ela sente às vezes muita dor no quadril, no caso, e no tornozelo. É por causa da compensação que ela faz, no caso de andar, por causa da dor. Isso. A gente acaba compensando. E são duas articulações que normalmente elas não tendem a doer. Porque elas foram feitas com um bom encaixe, muita musculatura em volta, muita congruência. O pé, ele foi feito para suportar carga. Então quando o seu pé começa a doer, é porque tem algo muito errado com ele. O cara fala, meu pé tá doendo para andar. Querido, tem algum... salto a noite toda. Pode ser, o cara falou assim, ó, usei salto a noite inteira. Depois você fala assim, aí tem gente que fala assim... O cara falou isso. E tem gente que fala que usar salto é sadio. Já viu estudo assim? O cara fala assim, não, é sadio usar salto. Não existe ser sadio usar salto. Sadio para a indústria. Mas então, professor, tem uma conhecida minha que ela fala que se ela ficar de rasteirinha dói o pé. Salto... Mas aí porque a coluna acostumou ela a usar. E a adaptação que o pé dela fez, que tá errado. E a rasteirinha também é ruim. Na verdade, você tem que ser um formato anatômico. Porque se você usar uma rasteirinha, a rasteirinha é reta. Ela força o seu pé a ficar plano. Pé de rapa bosta, né? O seu arco plantar ele já começa a ficar forçando, né? Aí você fica forçando ele. E outro salto também, depois que a mulher fica de idade, para continuar utilizando o salto, labirintite, osteoporose e por aí vai. O joelho tá arrebentado, o quadril tá doendo. Aí quebrou o fêmur e morreu. Mas por que quem tem hiperextensão de joelho geralmente tem aumento na lordose? Ou é uma compensação angular que o corpo faz.
de cadeias, na verdade. Sou eu. O que o corpo faz? Temos que ter curvas no corpo. O professor falou que... Então, quando a gente tem curvas no corpo, isso quer dizer que a gente está dissipando energia. E a energia ela não pode passar uniforme, ela tem que ir sendo dissipada. Por isso que o nosso corpo é curvo. Por isso que a coluna é curva, de anterior para posterior, nas laterais ela não pode ser curva, que aí vira uma escoliose. Então você vai compensando. A partir do momento que você pode ver japonês. O japonês ele não tem lordose. A lordose dele é mínima. Tem vezes que ele não tem lordose lombar, é reto. É bunda de urso, né? Você vê que ele cria uma retroversão pélvica, só que ele cria também uma cifose. Aí o que ele faz? Ele estende a cabeça. Você pode ver um idoso japonês. Ele está cifótico, cabecinha assim. Andando com a cabecinha assim, todo cifótico. Aí você falou, mas por que assume essa postura? Já começa na pelve dele. Que a pelve dele Mas tem como tratar? Na verdade, do japonês, da pessoa da raça asiática, é estrutural. Então já é uma predisposição da raça. Que nem você falou assim, eu vou tirar uma hiperlordose do negro. Vai tirar, queridão. Já é da raça, já nasceu com aquela predisposição a você ter hiperlordose. Por isso que eles falam que as morenas têm... É. O cara fala assim, aquela morena na escola de samba com... Tem vezes que nem é o glúteo dela que é tão grande. Ela tem uma hiperlordose muito grande. Mas também sofre por isso. Certo? Você vai trabalhar num transporte de carga aí, você vai ver que a coluna do cara vai acabar. O lombar dele já não aguenta muita carga porque já tem uma angulação muito grande. Qual a melhor etnia para aguentar a carga? Japonês. Japonês? Carga cíclica japonesa é brincadeira. Verdade. Para aguentar trabalhar. Você vê por isso que o tempo de carga cíclica, assim, você ficar mantido. Por isso que eles trabalham lá 12, 14, não sei quantas horas cíclica. O corpo dele consegue aguentar aquilo. E o cérebro também. Mas você vê que uma pessoa da raça negra já não. Agora se for uma carga momentânea de explosão, aí uma pessoa negra, porque aí a genética, a massa muscular dela... Os brancos estão ferrados. Né? Então, Mas se a gente for pensar nesse arcabouço pélvico, então a gente tem lá 2 ossos coxais, sacro e fêmur proximal. Só o osso coxal, ele é subdividido lá em isquio, certo? Ilho, anterior pubis. Posterior, isquio, onde a gente está sentado. Ilho superior, região cristilíaca. Anterior, o pubis. E aí essa estrutura, ela tem várias origens, inserções, coberturas musculares. Do arcabouço pélvico, quando a gente fala de quadril, e o pessoal pensa em movimentação de coxa femoral, fala assim, qual que é o movimento do quadril? É diferente de falar do qual o movimento da pelve. O movimento do quadril é flexão, certo? Todo deslocamento anterior, extensão, todo deslocamento posterior, abdução. Olha, se encaixou. E adução. E mesmo assim, eu quero que vocês pensem que toda flexão, extensão, abdução e adução, ela precisa necessariamente do lado contralateral para conseguir ser realizada. É diferente do ombro. O ombro, o movimento aqui, esse ombro, isso aqui vai ficar parado. Como você vai ficar sustentar seu peso numa perna só? Agora, fora a sustentação do peso, elas são interligadas diretamente. A cintura escapular não. É um escápulo aqui, um escápulo do outro lado. Elas têm uma interligação muscular, mas uma pode estabilizar a outra por sinergismo. Aqui não. Aqui se uma mexer, a outra vai mexer para o lado contralateral. Certo? Por isso que a gente fala que acontece a movimentação pélvica. Se uma pélvica está movimentando, a outra, teoricamente, também está movimentando. Eu estou abduzindo a minha coxa, ó. Abduzir. Aí você fala, eu estou abduzindo essa. Essa daqui também, certo? Essa aqui, ó, ela também está abduzindo. Como se fosse compasso. Não tem como. no Kung Fu tinha um exercício de postura que você precisava ficar com uma perna erguida, posição de chute, e a outra reta. Você não aguentava ficar muito tempo. Ó, se eu faço flexão, na hora que eu faço flexão, a pelve ela tem que fazer um movimento torsional para eu conseguir fazer a flexão ou eu conseguir fazer a extensão. A luz vai fazer a extensão, eu vou. Ó, a hora que eu faço a extensão, ó que o meu tronco vem à frente. Senão eu vou fazer isso aqui de extensão. Só. E mesmo assim, a hora que eu faço aqui de extensão, a minha pelve ela começa a se adaptar para o movimento de extensão.
A partir de um determinado momento, eu começo a Você tá fazendo de joelho, não de quadril. curvar Se você meu tronco. Se você tiver uma lesão de pubis, então ferrou. Ferrou. Por isso que lesão de pubis, por isso que sacroiliaca, depois eu vou falar das articulações, mas por isso que pubis e sacroiliaca são lesões que, cara, são difíceis de ser curadas, porque centro de força nosso, de gravidade. Então passa toda a energia do nosso corpo, está passando aqui. E é uma sínfise, e aqui é uma articulação sinovial, mas ela fica sinovial não, me desculpa. Ela é mista, porque o pessoal fala que tem algumas bainhas sinoviais aqui, mas ela tem muita sindesmose. Então, se a gente tem uma sindesmose e aqui a gente tem sínfise, acontece pouquíssimo movimento. Só que se sai fora do lugar, para você recolocar no lugar, é um problema. Você vê que o encaixe do sacro e da pelve, ele tem um bom encaixe, só que a gente fala que é num formato em hélice, assim, helicoidal, ele não tem um formato correto, como o acetábulo, que é redondinho. De quem, professor? Da sacroiliaca. Isso não é para aguentar impacto? Também. Para absorver um pouco do impacto na hora que você anda ou corre? É. Porque se for rígido, vai quebrar. Se for liso, escorregar. E mandar mais no branco, né? Que é bunda mole, né? Que nem a Camila falou. A Camilinha? É. Ela falou assim, o negro pode ver. Samba, tudo tá tudo no lugar. Vê as brancas. Parece um monte de gelatina lá. Ai, que horror. Maria Mole. Ela falou, branco é a pior o tônus muscular que tem. Hepatônus é duro, hepatônus é complicado mesmo. Ela falou assim, o chinês tem uma pele grossa, né? Tem. Resistente. É. Negros, perfeito. Tanto a estrutura óssea também, branco. Mas compensação. É o primeiro que cai as coisas. Né? É o primeiro que cai as coisas. Envelhecimento também. Envelhecimento também. Você vê negro e negra. Você tem 5 anos. Parece. Japonês e chinês, pra você falar assim, aquele lá é idoso, você pelo cabelo, tá, mas não pela pele, pelo. A não ser que quando tiver muito idoso. Muito velho, aí vira maracujá. Cada pouco o pessoal fala assim, ó, velho no Japão de 100 e poucos anos. Mas aí a movimentação, quando a gente fala de flexão, abdução, rotação interna e rotação externa, está relacionado muito ao quadril. Mas aí ele vai ter que aguentar a articulação coxofemoral. Porque quando a gente fala de arcabouço pélvico, movimentação que a gente tem de pelve já são outras. É anteroversão pélvica, retroversão pélvica, nutação e contranutação. O que é isso? Como assim? Quando a gente fala de anteroversão pélvica, a pelve ela rodou à frente. Retroversão pélvica, rodou posterior. Quando a gente fala de nutação e contranutação, é o movimento do sacro em relação à pelve. Então, quando ele faz a nutação, ele se eleva. Quando ele faz a contranutação, Só ele. E quando isso ocorre? A gente tem esse movimento de nutação e contranutação. E esse movimento, ele tem que acontecer pouquíssimo. Só que ele tem que acontecer. Por exemplo, quando eu vou fazer uma análise da pelve, sacroiliaca, eu tenho que observar esse movimento de nutação e contranutação. A hora que faz o dedo assim? Quer ver, ó? Vem aqui. Estou aqui. A pelve dela está aqui do lado. Ó. Pensar que aqui é a pelve dela. Certo? Eu estou palpando aqui as duas espinhas ilíacas dela. Eu palpei as espinhas ilíacas. Seria a reprodução de eu palpar as espinhas ilíacas dela aqui. Então eu vou lá, palpo as duas espinhas ilíacas. Esse é o teste de Gillet, por exemplo. O que eu tenho que esperar dela? Se eu pedir para ela flexionar o tronco, eu tenho que esperar que o sacro rode um pouquinho e depois a pelve venha rodando. Então eu tenho que esperar que o sacro rode, ele vai rodar, travar, que é um movimento de nutação, depois ele traz o resto. Então na hora que ela flexionar, eu tenho que esperar, aí depois a minha mão vai movimentar. A início minha mão não pode movimentar. Então quer dizer, flexiona de novo aqui, ó, estende de novo. Na hora que ela parar aqui, o que eu tenho que fazer? Ó, vai lá, inclina. Ó, minha mão não está indo, certo? Agora, meu dedo foi.
Isso é normal. Agora imagina se eu pego e faço isso aqui assim. Na hora que ela inclina, eu já vou junto. Se ela inclina, eu já vou junto. Isso quer dizer que o meu sacro... ele está travado. Minha sacroiliaca, ela está travada. Se for isso de um lado só, é o lado que ela está travado. Certo? Tem pessoas que a gente vai avaliar, se palpa, pede para ela flexionar, o dedo já sai aqui assim, ó. Aí o outro vai sair depois de um tempinho, mas um dedo já saiu. Ou o que eu tenho que... Ou a gente poderia modificar, né? Pedir para ela flexionar uma perna. A hora que ela flexiona uma perna, flexiona a perna. Pro alto aqui assim, ó. Isso. Aí volta. Vai de novo, aí flexiona de novo. A hora que ela faz esse movimento aqui, o que eu tenho que esperar? Que meu dedo deprima. Certo? Para ver a movimentação da pelve. Aqui eu estou vendo a movimentação da pelve. Se ela fizer isso aqui. Ao ver se minha pelve deprime e volta. Depois eu vejo se essa deprime e volta. Então eu vou vendo só o movimento de pelve. A hora que eu peço para ela flexionar o tronco, eu quero ver se a pelve fica parada, o sacro movimenta, depois movimentam os dois. Isso é um movimento normal que tem que acontecer. Se não acontecer, pessoal, por exemplo, se vocês fossem fazer esse teste em mim, vocês iam ver que uma pelve, na hora que eu vou flexionar o tronco, um lado aqui, que é o lado esquerdo, ele já sai junto. O outro demora um pouquinho, depois vai, porque é o lado que está travado. Ele pede já uma movimentação junto. Então, quando a gente fala de nutação e contranutação, é o movimento que o sacro faz. Quando o sacro ele cria uma horizontalização, ele está fazendo a nutação. Certo? Quando ele vem em direção ao ventre, ele está fazendo contranutação. E aí, a anteroversão pélvica e retroversão pélvica. Vocês vão perceber também, que depois a gente até fala isso em baseamento de avaliação, quando a gente fala do quadril, que qualquer problema na sacroiliaca vai doer, pode doer pubis. Tem vezes que o cara fala assim, nossa, mas eu tô com uma dor também aqui na frente. Por quê? Porque mexeu todo o arcabouço. Então o cara pode ter uma referência aqui e mexer aqui. Um cara pode ter um problema no pubis e referir sacroiliaca. A gente vai ter que saber se o problema está na sacroiliaca ou está no pubis. Aí tem teste específico para pubis? Tem teste para pubeite, para você testar o pubis. Aí tem específico só para sacroiliaca, para você testar o ilíaco. A gente consegue depois... Geralmente é por problema de compensação. Um tenta compensar e o outro acaba se lascando, o outro lado. Normalmente. Ou acidente, né? Fraqueza muscular. Fraqueza muscular acontece o seguinte, por exemplo. A gente tem aqui, ó, todo envoltório nessa região aqui. Glúteo máximo. Glúteo máximo. Então tô aqui, ó. Piriforme. Passa na mão no glúteo máximo. Ó. Redondinho. Aí eu vou rebatir. Para que eu rebati, invadiu o glúteo. Aqui tem o médio. O médio fica aqui assim, ó. A hora que eu vou rebatir o médio, tem o mínimo aqui embaixo. Do piriforme. E aí toda nessa região aqui, ó, essa beleza desse brincalhão, desse piriforme, fica aqui assim, ó. Ele fica aqui assim, ó. É fininho ele, né? É. Isso é o X da questão. Ele vem aqui numa região do trocânter maior, inferior aqui a região do trocânter maior, não no ápice aqui, e ele fica aqui na sacroiliaca, no sacro. Aí na hora que ele puxa, ele vem e começa a torcer a sua região sacroiliaca. Então o seu sacro ele vem, aí ele torce. O que torce ele fica travando, pessoal, ele fica aqui, ó, travando. Aí ele fica, e o pior de tudo, né, o nervo esquiático está passando aqui, entre a fibra dele. Aí ele estrangula o esquiático e roda a sua sacroiliaca. Aí ele te dá uma sensação de dor e irradiação. E olha, a incidência é altíssima, altíssima. Se alguém fizesse um trabalho, ó, quem tem lombalgia, trouxesse todo mundo, fizesse teste e falasse assim, é lombalgia, ou problema na sacroiliaca, ou síndrome do piriforme. Ia achar muito a síndrome do piriforme. Ia ganhar dinheiro também. Ia achar muita, porque tem muita lombalgia que nem é lombalgia, que um simples teste ia falar que não era lombalgia. Você não vê que em lombar, quando a gente fala de coluna lombar... Qual que é o teste? Não, simples teste. A coluna lombar, ela faz flexão e extensão. Uhum. Ele fez flexão. Se eu fiz flexão e extensão e não doeu, queridão, não tem problema na lombar. Certo? Na articulação, nas articulações da lombar. Não doeu.
Agora, na hora que eu vou movimentar uma região da sacroiliaca e falou, a dor tá aqui. Que é esse movimento Faz o de- teste na Carol. Ela Você tem. pode ter dor e falar assim, minha dor tá aqui. Tudo aqui. A pessoa fala assim, isso é lombalgia. Mas a dor tá irradiando. Certo? E a dor, ela, a princípio, o que ela faz? Ela descentraliza. Depois, na hora que você vai melhorando, ela vai centralizando. Então, na hora que você vê que você tá, a dor ela tá cada vez ficando num ponto mais específico, é porque seu paciente está melhorando. Você fala assim, minha dor ela era em toda a perna, ela tá subindo e tá ficando só num ponto. Isso é bom. Porque ela tá focalizando no ponto que realmente é. Agora, na hora que ela tá difusa, aqui o negócio tá incêndio para tudo quanto é lado. Generalizado. E você não tá tendo controle ainda sobre ela. Tem muita estrutura envoltória que está sofrendo. Mas como que é o teste de lordose? O teste para testar lordose tem um teste chamado de Thomas. Você verifica se ele tem uma lordose e é por causa do reto femoral, ou se realmente você já tem uma lordose e tem uma influência do ilho-psoas. Então tem alguns músculos que são responsáveis por isso. Depois eu vou até comentar isso, né, nessa aula com vocês. Em relação à musculatura, vocês vão ver que tem principais músculos para fazer os determinados movimentos. Então eu quero que vocês pensem o seguinte, em relação aqui, flexão e extensão. Anotem aí que o principal flexor do quadril, ilho-psoas. E é um vilão, cara. É um vilão. Esse músculo A maioria das pessoas tem encurtamento. do ilho-psoas. Tem um monte. Então é um vilão. Ele é o... Isso é brincadeira. O quadril não faz rotação? Rotação faz. Você falou de flexão e... Extensão, rotação interna e externa. Não falei de rotação interna e externa? Não. Ele faz aqui, rotação. Na hora que a gente está aqui, em flexão, você consegue fazer rotação interna e rotação externa. Que seria isso aqui, rotação interna e rotação externa. É isso, para vocês visualizarem. Isso é uma rotação interna. É quase do tamanho. O cara era grande. O cara era grande mesmo, hein, cara. Certo? Então está aqui, isso é uma rotação interna. Isso, rotação externa. Mas o quadril é proporcional ao pé? Ou... Isso aqui cara. Isso aqui acho que era do mesmo morto. Encaixadinho, porque bonitinho. eu tô muito grande, pequeno. Não. Aqui tem a cartilagem também. Isso aqui, você acha que o seu é grande desse tamanho. Aqui depois em glúteo, não sei o que. Sua pele vai ficar desse tamanho aqui, né? Você achando? Meu osso é meio pequeno. Eu não sou gordo, meus ossos são falta grandes. coisa aqui aí. Eu sou superior de osso grande. Ossos largos, eu não sou gordo, né? Eu tenho ossos largos. Ok. A balança também, né? Ilho-psoas. A massa óssea é muito maior. Flexor do... Quadril. O principal extensor do... Até coloque assim, principal flexor, ilho-psoas. O secundário, coloque até um secundário. É o reto femoral e tensor da face lata. Flexores, né? Flexores. O principal, ilho-psoas. Depois secundário, reto femoral e tensor da face lata. Ô Luiz, isso é... Tensor da face lata. Na área terapêutica, você manipula essa área para soltar? Ou você manipula... A pergunta é, você manipula a parte óssea ou a musculatura? Os dois, cara. Hoje em dia... Sistema músculo-esquelético. Você consegue manipular tanto o músculo, que quando fala de manipular músculo, é voltado muito mais na massagem. Se massagear o músculo, massagem miofacial, sensibilizar, ponto gatilho, sensibilizar ele, aí depois você tenta manipular a articulação. O princípio que eu uso, algumas pessoas usam assim, Terapia manual, isso. Vou manipular a articulação. Sempre cara, convexo. sempre você vai no músculo antes. Sempre. Tô aqui com o piriforme preso. Pra mim isso aí é uma lei. Eu quero manipular a sua sacroiliaca. Se eu manipular, eu vou conseguir soltar. Pessoal, a gente tem um músculo, certo? Que está hipersensível, com ponto gatilho, com a fáscia rígida, que ele não vai soltar. Ele não tem o porquê soltar. Ele já está num ciclo de espasmo. Aí você quer manipular a sacroiliaca, você até manipula. Você corre o risco de se manipular e ele pegar e contrair mais ainda.
Porque você está dando um estímulo pro fuso de estiramento. Então, na hora que você deu o de estiramento, ele é capaz de você dar o estiramento e pegar e travar. Aí, amigão, você não tira o cara da posição nem a pau. Mas e aí, como é que você volta? Hã? Como é que você volta? Ele na posição, você vai ter que esperar uma injeção. Certo? Você pode ir lá, tomar uma injeção, o cara pegar e você dá o tônus naquele Então, músculo. o relaxamento é o meio para fazer o músculo voltar. Tem vezes que você relaxa, a articulação já volta. Tem vezes que você vai manipular um cara. Por isso que eu falo que não precisa usar força para manipular ninguém. Você sensibilizou o músculo. Você coloca o cara na posição, você vai ajeitando o cara na posição lá para manipular. Na hora que você colocou ele na posição, já faz toque. Você nem pôs força. Porque o músculo já liberou aquele nível articular para ele ser recolocado no lugar. Eu perguntei por quê, por exemplo, num caso desse do piriforme, tudo bem que ele é mais profundo. Se eu consigo puxar com ventosa ou com agulha, fazer a perna relaxar, perfeito. Perfeito. Por isso que eu estava falando, o que aconteceu, a Lígia ela usou comigo ventosa. Mas eu falei, cara, o problema, ela estava na técnica lá correta, mas o problema é que eu estava com o glúteo com muito espasmo. Você tem ideia? Nossa, ela tocava na ventosa no meu glúteo e torcia de dor. Nossa, vontade de chorar. O pessoal falava de na fisioterapia, eu falava, Senhor, nossa, vai acabar com o meu dia hoje. Ela tocava na ventosa, eu tinha tanto ponto gatilho, que eram uns nódulos quadrados, assim, ó. Nossa. Pô, ela palpava. Sabe quando você palpa? Ela falava, nossa, você tá com a bunda quadrada? Eu falava, caramba, eu nunca pensei que um músculo ficasse nesse formato. Não, mas até Criar tanto nódulo de um dia pro outro. Espasmo. Chegou a gerar muita dor, ele fica num ritmo de espasmo, dor, espasmo, dor, espasmo, dor, espasmo. E ele não quebra esse ritmo, ele fica inteiro. Pergunta importante. Dependendo da etnia, pode dar mais ponto gatilho ou não? Cara, pessoas da raça negra tem algumas o tônus é maior, alguns falam que tem essa tendência por isso, por a face ser mais espessa, por a massa muscular ser mais densa. Então, se a massa muscular é mais densa, você tendencia a absorver a carga e não dissipar ela. Até que enfim, alguma coisa que não é o branco. Aí esse é um problema. Tanto que tipo, doenças cardiovasculares, elas acontecem, tendenciam a ser mais em negro do que em branco. Ah, é? É. Mas câncer de pele você não tem. Que delícia. Fico tranquilo, pessoal. Ainda passo um óleo de urucum. Tranquilo, ainda descasca ainda. Ainda passo um óleo de urucum. Né? O pessoal fala assim, Lu, você vai pra praia, eu vou passar um óleo de urucum. Vou sair azul daqui. Só pra você ver que eu queimo. Aqui, ó, a marca da sunga. Luiz, tem gente que faz Coca-Cola. Ai, sai fora. Que isso? Não, Eu aí passo louco. protetor 100 de 5 em 5 minutos. 100? Ainda fico vermelha. 100? Eu nem sabia que existia esse protetor. Não. Ô, meu filho, eu passo 50, eu acho um bloqueador. Eu passo 70 também. 70. É. Nossa, E ainda gente. fico vermelho, hein? Não, eu passo 100 a cada... Na sombra já E fico Eu passo 100 também. Eu sem nada. Sem nada. Tranquilo. Eu até queria ser assim, viu? Também tem que passar, porque câncer de pele também. Tem, é verdade. Mas eu tô tranquilo. Eu quero o óleo de urucum. Ó, aí, músculos extensores, né? A gente falou dos flexores que seriam o iliopsoas, tensor da face lata e o reto. Extensor, glúteo máximo, que é o principal extensor, e a gente tem uma porção do glúteo médio que também é um extensor, mas principal glúteo máximo. Então, sei que vocês forem fazer extensão, glúteo máximo que está agindo, ou que não conseguir fazer extensão, o problema pode estar relacionado ao glúteo máximo. Depois eu quero comentar até do glúteo médio à parte, porque ele também é músculo chave no quadril. Extensor é glúteo máximo E médio. Porção posterior do glúteo médio. Pior que aí tem tanto músculo, né, cara? Como é que você entra no piriforme? Você não manipula o piriforme direto. Não. Você tem que dar uma carcada legal lá. E se você dando o glúteo máximo, Então, há esse risco? O grande problema, o X é que você vai ter que pressionar o glúteo máximo, porque é por indução, você vai induzir uma É pressão músculo nele. por cima de músculo que você vai
pressionar. Esse é o problema. Por isso que para sensibilizar o piriforme é tão chato, dói tanto e a pressão tem que ser. Tem gente que vai com o cotovelo, cara. Certo? E o problema do cotovelo, não o dedo, é que na hora que você coloca o cotovelo, a sensibilidade nossa com o cotovelo é muito ruim. Então você fica sente, você tem que ficar paciente. Tá doendo, não tá doendo, tá doendo, você vem cotovelo. Eu não gosto de utilizar nem. Tem uma bolinha que a gente utiliza na mão que você pressiona. Dedão terapêutico. E eu gosto do dedo, cara. O dedo, na hora que você pressiona, você sente o músculo dando a fibrilhada, você sente a hora que ele relaxa. Você não precisa nem pedir pro paciente falar nada. O problema é que depois seu dedo vai ficando torto, né? Porque daqui a pouco você tá aqui assim, ó. Mas tranquilo. Quando a gente faz adução, seria todos os adutores. Certo? Adutor, eles agem conjuntamente. Adutor longo, o adutor curto, adutor magno. E aí quando a gente faz abdução, o principal abdutor é o glúteo médio. Um outro abdutor que temos é o tensor da face lata. Então tá aqui, ó, glúteo médio e tensor da face lata. O glúteo médio, pessoal, como o glúteo mínimo, mas o glúteo médio, ele fica nessa posição aqui assim, ó. E ele tem fibras mais posteriorizadas do que anteriorizadas. Então, por isso que ele também é um extensor. E ele é um músculo muito chave. Porque o que ele faz? A hora que a gente anda, a gente faz isso aqui, ó, com a pelve. Certo? Eu pisei desse lado, sua pelve faz isso aqui. Eu pisei pro outro lado, ela faz isso aqui. Mas você tá falando de lado, cara. Você andou, E quando a sua pelve faz isso aqui, ó. É verdade. Você andou, ela Rebola, joga. Rebola, né? Esse movimento de rebolar chama báscula. Eu ouvi falar que quando a mulher rebola Demais. muito, é fraqueza no glúteo Pode ser médio. fraqueza do glúteo médio. É porque o glúteo médio, o que ele faz? A ação dele é muito mais excêntrica do que concêntrica. Ele está aqui. Ele não tem muita ação de contração. A ação dele é frear movimento. Pisei, na hora que vai a pelve para o lado, ele tem que frear o movimento. Piso para o outro lado, ele tem que vir frear o movimento. Então toda hora que você pisa, ele fica assim. A pessoa para e descarrega o peso só de um lado. Nossa, na verdade tem uma balança, eu vou passar isso para vocês no slide que eu queria abrir. Chama uma balança de Powells. Pra vocês terem ideia como o glúteo médio é representativo no quadril, quando você faz o apoio unipodal, você triplica o seu peso corporal no quadril. Hoje tem 100 quilos, agora você está jogando 300 no seu quadril. Quando você não tem glúteo médio, você quadriplica. Quando você tem fraqueza de glúteo médio. Professora, e quando a pessoa é muito obesa, também dá uma... Também, mas assim, você tem que pensar que a pessoa obesa, ela lidar com a estrutura corporal dela. Lô, você ficou obeso de hoje, que há 3 meses. Pô, me ferrei. Desculpa, me ferrei no vídeo. Dá pra editar, relaxa. Certo? Por quê? Porque a minha massa corporal, a minha estrutura não aguentava aquela massa corpórea. Aí eu sou gordinho desde sempre. Sua estrutura ela tá adaptada àquilo lá. Por isso que gordinho às vezes tem mais força, né? Tem gordinho, você vai correr na lagoa, o cara corre normal, tranquilo, com força e com vontade, tá tranquilo. Mas tem gás também, né? Você tá morrendo, mas você tá normal. O glúteo médio, quando ele falha, pessoal, ele causa muitas alterações. Mas agora que eu vou falar pra vocês, musculatura que é importante na pelve, fora o glúteo médio, é musculatura rotadora interna e externa. Perguntar pra vocês, ó, perguntar não, vou falar pra vocês. Musculatura rotadora interna que a gente tem, interna, é o glúteo mínimo. Musculatura rotadora interna, glúteo mínimo, e a gente tem externa? hã? Externa? Interno. Interna. Principalmente a gente teria o glúteo mínimo. Comercial. Da bicicleta. Aí tem algumas pessoas que falam que o obturador interno ele também tem esse mínimo de rotação. Mas Você tá sem glúteo, né? Você tá sabendo que você tá o sem glúteo. principal rotador interno, glúteo mínimo e um músculo chamado pectíneo. O pectíneo ele ajuda também na rotação interna. Pessoal, pensem comigo. A gente tem dois músculos rotadores internos. Sabe quantos músculos a gente tem rotador externo? 500.
Glúteo mínimo e... Rotador externo. De principais, porque aí não tem um principal rotador externo. A gente tem um gêmeo superior, gêmeo inferior. Gêmeo. Vocês lembram desses músculos? Que é chamado de pélvico-trocanterianos? Não. Parece musculatura que assim, antigamente o pessoal não dava valor para isso aí. Fala assim, esse bando de músculo pequenininho que fica intrínseco no glúteo, que é gêmeo superior, gêmeo inferior, quadrado femoral, obturador interno, obturador externo. Todos eles são pélvico-trocanterianos, que eles ficam aqui, ó, entre a pelve e o trocânter. Por isso que na musculação é mais fácil você fazer aquele movimento de abrir a perna do que fazer força para fechar. Ó, rotador externo, a gente ainda tem ilipsoas, que é um rotador externo, e é o flexor do quadril. A gente ainda tem, quer dizer, nós temos, temos o glúteo máximo, que ele é também um rotador externo. A fibra do glúteo máximo, vocês perceberem, ele é assim, ó. A nossa fibra do glúteo máximo. Se vocês quiserem trabalhar glúteo, vocês vão ver a diferença de você fazer extensão e você fazer extensão com rotação. Quando você faz extensão com rotação, seu glúteo já vai e contrai. Fica ali. Nossa, dói. Duro. É pra quem faz glúteo, né? Ah, eu tava fazendo um tempinho. Pô, tô com o glúteo legal, tô bem. Legal, tô fazendo. Fica ali. Sempre sadio. Eu tenho um acordo com o meu glúteo. Eu não incomodo ele, ele não me incomoda. Sabe qual que é nesses eixos articulares, cintura pélvica e cintura escapular? Eu falo isso porque eu percebi isso em prática clínica. O pior movimento, o movimento que você tem que ter controle e que a gente acaba não tendo controle é o movimento rotacional. A gente tem muito controle quanto à flexão, a gente tem muito controle quanto à extensão. Para abrir a gente tem controle, para fechar a gente tem controle, mas para manter rotação, normalmente a gente nem percebe isso, fica meio num automático. E o que acaba acontecendo é isso aqui, ó. Você pisar e sua pelve rodar. E ela pisa, a hora que você vê, ela faz isso aqui. Ela oscila. Aí você fala, nossa, por que a pelve está rodando? Ela acha normal. Mas não é isso, é falta de controle da musculatura rotadora interna e da musculatura rotadora externa. Professor, aí? Olha, eu tava tratando, pra vocês terem ideia, diagnosticando um aluno lá em Jundiaí. Um idoso, 74 anos, o cara consegue fazer tudo. O cara falou pra mim, me falou, ó, tô com uma dor aqui, chatinha. Fiz os testes, era menisco. Mas o que tá, esse 74 anos, eu falei pra ele também, esse menisco aí já era pra estar desse jeito, fica tranquilo. Mas qual que era o problema? A perna sadia dele, olha o comportamento normal. Ele agachava, a perna rodava para fora. Por quê? Porque a gente tem mais musculatura rotadora externa do que interna. A perna que não era sadia dele, ou que estava com problema no joelho, ele pisava, a perna fazia isso aqui, ó. Ficava assim. Não é para sua perna rodar interno. A partir do momento que sua perna pisou, ela rodou interno, é porque a musculatura da pelve não está segurando mais. Você não está tendo controle rotacional. E aí o problema é principalmente em glúteo médio, porque ele não está freando esse movimento de você fazer isso aqui, que era para ele puxar aqui e frear, e a musculatura rotadora interna, que não consegue deixar ela rodar interna. No caso que seria aí, que ela dava freio. Né? Ela tem que frear aqui. Sabe um cartaz? Eu vou falar até para vocês assistirem que o cara é muito bom. Tem um cartaz perto da clínica que vai ter lá Arthur Belenzani, um outro fisioterapeuta que chama Thiago Fukuda. Esse cara também é mestre em laser, o cara é muito bom, aqui cara. Na faculdade, não, vai ter aqui em Campinas. Esse cara, ele fez especialização lá com o Unicamp. Um ano antes ele fez. O Thiago. Depois ele foi para Santa Casa, não sei o que, o cara, pô, bom, linha de raciocínio boa. Ele ganhou o melhor, dois anos atrás, ele ganhou o melhor trabalho do ano na JOSPET, que é uma revista de ortopedia e traumatologia, que é uma das mais conceituosas do mundo. Se você viu o trabalho, é um trabalho simples. Qual foi a sacada dele? Simples. Isso aqui, eu sempre falava na mesma linha que ele, de valgo dinâmico. Que o valgo dinâmico, na verdade, você não tem valgo. Só que a hora que você pisa, você faz isso aqui.
seria um valgo na hora que você está andando. Certo? Quando você avalia, você tem que avaliar a pessoa de uma forma dinâmica, não estática. Tem vezes que a pessoa está aqui, ó, ela fala, tem um cirurgião que ele fez 6 cirurgias no joelho de uma menina aqui na faculdade para corrigir o varo dela, o valgo dela. Eu falei, queridão, se ela nasceu com essa estrutura, você tem que ver se ela está adaptada a essa estrutura ou se ela está fazendo uma outra compensação dinâmica. Tem que avaliar ela andando, né, se movimentando. E ele pegou mulheres que tinham dor no joelho, instabilidade patelofemoral, que é o pessoal trata, sempre dá trabalho. O que ele fez? Não mexeu no joelho. Ela está com a dor? A gente vai fazer um trabalho de fortalecimento de glúteo médio e de rotadores externos. Só. Fez mais nada. Um grupo não fez nada, um grupo fez exercício para joelho e um grupo fez espetacular nas mulheres que fizeram exercício pro quadril. Espetacular. Quer dizer, ele provou, que aí tem vários artigos que ainda falam assim, que o problema do joelho não está no joelho. O problema do joelho está relacionado ao quadril. E anos. Cirurgia de patelofemoral, o cirurgião cansou de fazer cirurgia e não dá resultado. Jogando a patela para cá, mudando a fibra do VMO para lá, puxando fibra para cá, baixando patela, raspando o fundo de troca para afundar a patela. Eu posso dar várias aqui para vocês, que um monte. Tem um amigo que pegou o músculo, rebateu a fibra do músculo para puxar a patela para o lado. E o cara não olhou no quadril. Eu estou falando, que a gente pensa nesses segmentos joelho e cotovelo, normalmente as cinturas que estão com problema. Cintura pélvica, ou senão a região distal. Mas como é que os caras têm uma visão tão limitada assim? Eu não sei se é. Tipo, ó, você tem que pensar dessa forma, acabou. Eles não têm, a única